voltar é sempre uma honra muito grande. E eu espero que assim vocês se sintam super acolhidos para a gente conversar e pensar junto mesmo, né? O bom do presencial é isso, é ver, né? E dialogar e tudo mais. Então, a gente vai ter 6 encontros, né? Para pensar esses assuntos todos sobre utopia e distopia. Então, não tem nenhuma leitura prévia, não tem nenhum conhecimento prévio. Venham mesmo assim com o peito aberto para a gente pensar, né? Essas questões todas. Esse é um assunto muito caro para mim, né? Eu estudei o George Orwell, né, no meu mestrado, no meu doutorado. Ele vai aparecer aqui, né, ele sempre aparece, de alguma forma, né? Tudo que eu falo, né, ele sempre vem. A gente não vai analisar o 84 de fato, mas o 84 ele acaba aparecendo com muita força, né? Então, muitas coisas que eu pesquisei ao longo, né, do mestrado e do doutorado aparecem aqui nesse curso, né? Então, são assuntos assim muito relevantes, né, para o momento histórico que a gente está vivendo. A gente vai ver um pouco o que isso significa. Fiquem super à vontade para levantar a mão, fazer pergunta, me interromper, né? Aí qualquer coisa a gente abre para um momento final para, né, fazer uma rodada mais ampla de coisas e tudo mais. Mas eu sempre vou puxando, vou fazendo pausas. E uma coisa que eu queria perguntar para vocês querem fazer um intervalo? Tocamos direto? O que vocês preferem? Me contem. Pode ser direto? Beleza, tá. E aí, para levantar é o banheiro, pelo amor de Deus, né? Todo mundo adulto, todo mundo vacinado, fiquem à vontade. E como vocês podem estar vendo, né, nesse slide tem um logo aí, que é a Livre Literatura, que é uma iniciativa de divulgação científica que eu criei depois que eu terminei meu doutorado. Então, é meio que uma microempresa com o selo de DNA da USP. Então, eu tenho tentado, né, desde 2020, oferecer cursos de metodologia de pesquisa e de literatura para justamente pensar a análise literária com método, né? Então, eu venho de uma tradição metodológica específica, que é o materialismo histórico dialético. Então, vão aparecer aqui leituras, o Marx vai aparecer o tempo todo, né? Walter Benjamin, Escola de Frankfurt. Então, esse é meio que o meu chão teórico para trazer essas leituras e essas análises, né? Então, a partir disso, a gente vai começando a trazer, né, análise de trechos. A gente vai, ao longo desse curso, analisar algumas obras. A gente vai analisar trechos de filmes, de séries. Então, vamos ver, né, se o aparelho técnico todo me ajuda. Mas a ideia é a gente começar, né, a colocar a mão na massa mesmo, né? A aula de hoje e a aula 4 ela é um pouco mais teórica, para a gente ver o conceito de utopia, de fato, e aí analisar, né, na aula 2 e na aula 3, algumas obras utópicas. Na semana que vem, obras literárias. Na próxima, obras do cinema e de séries. E aí, depois, na aula 4, a gente vai ver o conceito de distopia, também uma aula, de novo, teórica. E aí, depois, a gente vai analisar obras literárias e obras de audiovisual distópicas também, né? Enfim. Para esse primeiro recorte, né, dessa primeira aula, eu separei em 4 momentos, assim. A gente vai ver a terminologia, né, a questão mais teórica do que é o conceito, né, de utopia. E aí eu vou fazer uma linha do tempo, né, para lá desde o Iluminismo, né, desde o Renascimento, como que esse contexto histórico e artístico surge, né, esse movimento artístico, né, das obras utópicas. E aí a gente vai ver algumas coisas, assim, de elementos em que é recorrente a estrutura da utopia em algumas obras que não necessariamente vão ser as obras que a gente vai analisar, mas são obras desse momento do Renascimento, depois do século XIX, e algumas obras do século XX. E aí, né, acho que a grande questão aqui, meio Telecurso 2000, se nada ficou, o ponto 4 é o mais importante, né, de pensar como que, ao longo do tempo, ao longo do momento histórico, alguns conceitos e alguns valores hegemônicos eles vão se sedimentando. E aí, né, conforme os autores, os movimentos artísticos, a questão da utopia ela vai aparecendo com outras roupagens, né? Enfim. E eu montei esse slide hoje de manhã, pensando no momento que a gente está, né? Essa aula já estava montada, mas acho que nessas horas o Drummond ele vem com muita força para atribuir um sentido, né, ao que a gente está vivendo. Então, nessa segunda-feira, falar de utopia tem um peso muito importante, né? E aí me deparei com esse poema dele, de 1962, né, que se chama Quando. Quando tudo acaba ruim e a candeia da esperança se apaga e o if de Kipling na parede não resolve, então é hora de recomeçar tudo outra vez,
sem ilusão e sem pressa, mas com a teimosia do inseto que busca um caminho no terremoto. Então esse é um pouco o movimento, né? A teimosia do inseto que fica, né, buzinando ali o tempo todo para ajudar, né, a gente a fazer essas reflexões. E muito do que a gente vai ver aqui é a relação que a obra de arte tem com o seu contexto histórico, né? Então essas obras todas que a gente vai analisar, elas não são um mero espelho, um mero reflexo, mas elas surgem de momentos históricos específicos, atribuem sentido ao que está acontecendo e ajudam a transformar, por consequência, né, num movimento cíclico, num movimento dialético mesmo, né? Então essa relação entre arte e sociedade, né, perpassa o título, né, do curso, tem a ver um pouco com isso. O Drummond entrou hoje, né, mas quem estava já lá, né, quando eu montei essa aula o ano passado, é a Margaret Atwood, né, uma autora que escreveu uma das grandes distopias, né, que é o Conto da Aia, e ela vai conversar com a gente sobre o conceito de utopia. Então, justamente por ter escrito, né, uma obra distópica tão forte, tão pesada, ela ajuda a gente a refletir sobre o papel, né? Por que as utopias voltam? Né? As utopias voltarão porque precisamos imaginar como salvar o mundo, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente está pensando, né? E uma pequena digressão, um pequeno parênteses, ela está oferecendo um curso que eu estou fazendo como ouvinte, né, que chama Utopias Práticas. Então, é meio que um curso de tentar montar alguma coisa na prática, uma intervenção, uma ONG, né, etc. Começou semana passada. E é muito curioso vê-la falando, porque ela é uma figura, assim, ela é uma pessoa muito centrada e muito assim, vívida. Ela está atenta a tudo que está acontecendo, né? E aí teve um determinado momento que alguém perguntou na aula para ela semana passada: senhora Atwood, o que vem primeiro, o que puxa primeiro, né, o governo ou as pessoas? E aí a gente que está aqui, né, no Brasil, na margem do capital, enfim, com todas as questões, é muito bizarro ver o ponto de vista de quem está no centro, né? Ela é canadense, ela está, né, em Toronto, né, enfim, Estados Unidos, o norte global, né? E ela fez uma fala muito assim, esquisita. Ela falou: não, é muito o poder das pessoas, a união dos povos, somos todos iguais. E eu fiquei: Margaret, não somos todos iguais, né? Enfim, é complicado, né? Então é interessante ver a perspectiva, né? Quem está produzindo essas obras, em que determinado momento, para quem essas obras, com quem essas obras ressoam, né? Então o nosso ponto de vista aqui como brasileiros vai ser muito importante. A nossa utopia é diferente de uma utopia de quem está no norte global, né? Então, acho que, acima de tudo, o que a gente pode pensar nesse curso é de onde que a gente está saindo, né? Como que o nosso olhar ele é importante no lugar que a gente está inserido, né? Enfim, então são temas densos, difíceis e, ao mesmo tempo, que motivam, né? Enfim. Começando, então, assim, bem, né, a parte conceitual, terminológica, a gente vai ver alguns nomes, né, algumas coisas todas. Vocês já devem ter visto, né, por aí a questão o contraste, né, utopia, distopia, né. Primeiro de tudo, né, quando essa palavra ela foi cunhada pelo Thomas More, né, que a gente vai analisar semana que vem, lá no século XVI, né, 1500 e bolinha, era um neologismo, né. Então Thomas More ele inventou essa palavra. E aí o radical, né, topos, significa lugar. Então, utopia é o não lugar. Então, o que isso significa? As obras utópicas, a perspectiva filosófica utópica é imaginar algo que não existe, né? Então, principalmente como a gente vai falar de narrativa, e aqui narrativa literária, audiovisual, né, a gente vai ver pinturas, a narrativa num sentido amplo, significa levar para a ficção, imaginar no campo da ficção, imaginar na estrutura narrativa um mundo que não existe. Então, tanto a utopia quanto a distopia não existem. Já um spoiler da aula 4, não vivemos numa distopia. As duas esferas elas são fictícias. Quando a gente bate o olho nessas obras e fala: caramba, isso aqui é muito a realidade que eu estou inserido. O que isso significa? Não é que a gente vive uma utopia, nem que a gente vive uma distopia. Mas é que a estrutura social do sistema econômico que a gente está inserido mudou muito pouco. Então, quando a gente vê essas obras do século XX, do pós-guerra, caramba, né?
gente vai ver Laranja Mecânica, a gente vai ver o Homem do Castelo Alto. Nossa, isso é muito 2022. Então, é porque o sistema é o mesmo, é o capitalismo. A gente só está vivendo uma fase do capitalismo um pouquinho diferente. Mas a raiz da coisa, que é a exploração, que é a desigualdade, é a mesma. Por isso que a gente tem essa sensação de familiaridade, né? Porque a gente ainda habita a mesma esfera desses autores, dessas autoras que produziram essas obras todas. Então, esse impulso de imaginar um lugar que não existe tem muito a ver com o momento histórico que essas obras estão sendo pensadas, né? E aí é muito curioso o movimento oposto da utopia e da distopia. A utopia vai convidar a gente a imaginar o que seria uma sociedade perfeita. E aí, a partir do momento que a gente imagina uma sociedade utópica, né, ela tem muito a ver com os valores daquele momento do que é considerado ideal. Na verdade, mais ideal do que perfeito, né? Porque aqui vai ter uma relação, a gente vai ver, né? O Platão, o mundo das ideias, uma coisa que só se concretiza nas ideias e não de fato no mundo material, né? O papel da utopia e da distopia é fazer essa movimentação, né? E aí, a partir do momento que a gente imagina o que seria um mundo ideal, um mundo ideal é um mundo onde não há fome, onde há igualdade de gênero. O que isso diz sobre o nosso mundo? Há fome, há desigualdade de gênero. Então, a gente vai operar, né, no oposto. Então, ao imaginar o que seria ideal, isso dá muitas dicas, né? Quase que um raio-x assim, do momento histórico que essas obras são produzidas. E a gente vai ver na semana que vem, né, a diferença brutal do Thomas Morus para a Charlotte Perkins Gilman, que faz uma obra utópica que é um mundo onde não existem homens, existem só mulheres. Então, aí, né, ele no século XVI, ela no século XX. O que isso significa, né? E aí, em termos assim, de palavras, nomes, etc. e tal, como eu sou das letras, né, enfim, é inescapável falar disso. Em inglês, quando a gente vai pesquisar sobre isso, existem dois nomes, né? Utopia e Utopia. A pronúncia é a mesma, né? Utopia e eutopia, né? A utopia vai ser o não lugar. Então, esse lugar que não existe, né? Então, já tem essa projeção. Opa, vou imaginar um mundo ideal que não existe. E aí, para quem estuda, né, para quem faz pesquisas nessa área, é muito comum encontrar também o termo eutopia. E aí, a eutopia vai ser o bom lugar. Então, é esse lugar que puxa, né, para, bom, isso aqui acontece com algumas ideias, alguns conjuntos de valores construídos socialmente como positivos, né? Vocês vão ver que eu gosto muito de chover no molhado, de falar tudo vai ser uma construção social. É importante a gente já detectar um pouco isso, né? E aí a gente está diante de um tipo de narrativa muito, muito particular, né? As obras utópicas. Não necessariamente vão ser num futuro distante, mas esse lugar que não existe, ele vai ser distante de toda forma. Geralmente é uma distância geográfica, as obras utópicas. Uma ilha remota, uma terra distante, uma sociedade que poucas pessoas têm acesso. Enquanto que esse deslocamento na distopia é a da projeção num futuro distante. Então, a utopia ela se distancia no espaço e a distopia se distancia no tempo, porque isso funciona como uma ferramenta para criar essa imaginação, para especular, para imaginar o que seria possível, né? E aí a gente vai ver, né, alguns exemplos e tudo mais. Para eu identificar que essa é uma sociedade boa, nos filmes, por exemplo, a fotografia ela tem uma construção específica, são determinados tons, o azul, o verde. Na literatura, os adjetivos que vão reforçar essa ideia de que esse lugar é bom, e aí é um lugar bom para um determinado olhar. E aqui a gente vai analisar muitas obras da tradição europeia, então um olhar muito hegemônico, um olhar muito do centro do capital mesmo, para justamente, quando a gente chega na distopia, a bombinha atômica ela explode, né? Enfim. Então, perceber o que é bom, o que é ideal, o que é valorizado, isso surge de um lugar específico, né?
Então, é claro, né, o meu método de análise ele contextualiza. Eu não consigo olhar a obra como a arte pela arte, o texto pelo texto. Esse texto está sendo produzido por alguém. E a partir do momento que a gente vê esses valores, como os personagens se comportam, que decisões eles tomam, que espaço aparecem, que espaço eles transitam, quais são as coisas que não aparecem. Isso vai ser muito significativo, muito revelador também. Isso ajuda a gente a detectar quais são esses valores, o que vai ser considerado ideal, o que vai ser considerado perfeito. Tranquilo até aqui? Fez sentido? Querem comentar alguma coisa? Beleza. E aí essa divisão, eu não sou filósofa, então é só uma sistematização de cunho didático, só para a gente entender algumas questões de perspectiva, né? Nunca vai existir uma obra extremamente neutra, né? Todo ponto é um ponto de vista, né? E aqui eu gosto muito de sistematizar essa diferença. Peguei um recortezinho, né, da Escola de Atenas, um afresco do Rafael, né, que está no Vaticano, que a gente tem aí o Platão, deixa eu pegar, o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, né? O que isso significa? É uma mudança, são pontos de vista filosóficos de ideias. Para o Platão, a resolução das coisas se dá na ordem da ideia. O mundo ideal vai acontecer no patamar das ideias, e aí, a partir disso, o mundo intelectual vai reger o mundo material. A maneira como eu penso dita as regras de como eu vivo. E aí a gente vai ter toda uma tradição filosófica aí, o idealismo, o platonismo, né? Depois várias correntes, várias panelinhas aí, né, filosóficas que concordam com esse ponto de vista, esse caminho, né, de abordar as questões todas. Do outro lado, que a gente vai ter o Aristóteles apontando para baixo, o que isso significa? A resolução, a solução vem do mundo material, então a maneira como eu vivo socialmente vai moldar as ideias que eu tenho. É exatamente, né, o oposto. E aí a gente vai ter o materialismo, né? Então, são abordagens diferentes. As questões, os problemas, né, as contradições, o mundo social, ele é o mesmo, mas é mais uma questão de ver de qual lado a coisa o ponto de partida vai se dar, né? E a partir do materialismo a gente vai ter todo um outro grupo de autores e panelinhas e figuras e tudo mais. Principalmente quando a gente vai analisar a narrativa, esse ponto de vista ele aparece geralmente na construção dos personagens. Então, como que os personagens se posicionam, a função social deles dentro dos romances, das obras, ajuda a detectar se é um ponto de vista idealista ou se é um ponto de vista materialista. A gente vai tentar observar um pouco isso, né, nas obras que a gente escolheu aqui para ver. Se tiver algum filósofo, pelo amor de Deus, é uma mera sistematização de cunho didático, por favor. Porque já deu bate-boca quando eu falei isso, então é só, né, enfim. E aí, é muito interessante ver como que, ao longo da arte, muitas figuras estão pensando isso, né? Esse não é um tema do século XX, do entre-guerras, né, do pós-guerra e do século XXI depois, né? A gente tem o Bosch, né, com o Jardim das Delícias, que é uma pintura que ele começou a fazer em 1503 e ele vai terminar em 1515. Navegações, expansão do capitalismo, né, jesuítas, um monte de coisa, né, acontecendo. Então já existe essa ideia de olhar para o mundo setorizando, né? A gente tem o paraíso, a gente tem o mundo terreno e a gente tem o inferno, né? Então, claro, aqui o peso, né, da tradição cristã, né, vai ter uma questão extremamente significativa, extremamente forte, mas justamente essa justaposição, né, do paraíso e do inferno, o que é o ideal e o que é considerado negativo, né? Então isso é uma construção muito antiga na história, né, da humanidade e, enfim, né, isso não é um curso sobre história da arte, mas o Bosch ele já vai ser surrealista no século XVI, né? O Dalí muito provavelmente se inspirou, né? Enfim, então tem muitos elementos aí que
a arte ela vai funcionar justamente como esse espaço, esse lugar em que essas figuras, né, os artistas, os intelectuais, eles estão tentando atribuir um sentido ao que está acontecendo, né? E aí a gente tem essa imagem, né, do paraíso e do inferno, que, principalmente quando a gente olha para as obras de audiovisual, da questão da fotografia, a fotografia de uma obra utópica ela vai flertar muito com essa construção de tonalidades, de perspectiva, por que esses tons vão estar atrelados com esse determinado ponto de vista do ideal, e por que o negativo, o inferno, é fogo, é treva, é fumaça, é calor, né? E aí, quando a gente vê as obras do cinema, né, do audiovisual distópicas, a fotografia ela acompanha, né, essas reflexões que começam lá na história da arte, né? Então, tudo está muito interligado, né? Não tem como não relacionar aqui pintura, fotografia, cinema. A narrativa, né, ela vai ser, conforme o Antônio Cândido comenta, né, é tudo que a gente fabula, né? Então, a piada, a anedota, é o Dostoiévski, é o Camões, é o Black Mirror, é o Laranja Mecânica, é o Orwell. Tudo vai ser considerado literatura, tudo vai ser considerado narrativa, né? Cada tipo de obra com a sua caixinha de ferramentas aí, de linguagens e de questões em que o conteúdo ele vai se organizando. Então, a gente está diante aí desses opostos, né? O que seria o ideal, o que seria o pessimismo absoluto, né, da distopia. Começando do começo mesmo, já que eu falei de Platão, né? Então, muita coisa que a gente vai ver semana que vem com o Thomas Moros tem a ver com a República do Platão, né? Então, esse esboço de imaginar o que seria uma sociedade ideal, isso aparece lá na República. 370 a.C., né? Obviamente, aqui é um texto filosófico, né? Vai ser um diálogo, né, em primeira pessoa, que tem aí, né, um diálogo com o Sócrates, e a partir da cidade-estado, do contexto, né, da antiguidade clássica, da Grécia, que é uma democracia bem específica, pautada na escravidão, pautada, né, na exploração de uma grande parte da população e tudo mais, mas é um outro tipo de escravidão, é um outro tipo de democracia, né? Existe essa figura do filósofo, do intelectual, que começa a pensar, bom, como seria, então? O que significaria viver, né, nessa sociedade ideal? Né? O que seria essa república? E aí o Platão ele começa com o conceito de justiça, né? Então, tem-se o nome aí, né, dessa cidade-estado, que vai ser Callipolis, a cidade bela. Eu, obviamente, não falo grego, né, mas polis, a gente vai ter, né, esse radical, né, a polis, o espaço, né, a cidade e tudo mais. E aí, a questão da beleza, aqui ela está posta. Né? Então, a cidade-estado ideal, ela precisa ser bela. O que isso significa? Né? E aí, existe esse espaço social da cidade bela, e isso meio que numa metonímia, né? A parte pelo todo no ser humano. Então, o ser humano aqui, a alma humana, para o filósofo grego, né, nesse contexto específico, ele se subdivide, né, o ser humano, para ele ser o ideal aqui, ele tem, né, uma questão fisiológica, a saúde, a questão, né, do corpo e tudo mais. Ele tem um atributo de coragem, muito interessante. Então, a bravura, a coragem como um aspecto, né, como um caráter do ser humano ideal, e a necessidade de reflexão. Ou seja, quem na sociedade, né, ateniana, grega, tem tempo, consegue ler, primeiro, é alfabetizado em 370 a.C., né? Então, é uma camada muito específica. Né? Aqui a escrita está, né, muito rudimentar, ainda os registros, né, e tudo mais. Então, o tipo ideal, esse ser humano ideal platônico, ele é uma camadinha ali muito pequena. Né? Então, isso diz muito sobre o que está se pensando aqui como um tipo de sociedade. E aí vai ser uma sociedade dividida em três, né, para o Platão, em três camadas: os comerciantes, os guerreiros e os governantes. Né? Então, cada grupo, aí, cada parcela cumprindo uma determinada função, né, dentro da sociedade. E aí existe essa relação, né? Cada indivíduo
se integra numa determinada classe, cada classe vai compondo essa cidade-estado. Então, a cidade-estado ela vai ser meio que um micro-universo. Depois a gente tem, né, com o desenvolvimento social, geográfico, a cidade-estado vira um feudo, vira um burgo, a gente tem o feudalismo, depois isso vai virando, né, as cidades, o espaço urbano, século XVIII, século XIX, Revolução Industrial, aí, né, enfim, as coisas já ficam mais aceleradas. Mas aqui é muito o núcleo duro mesmo, né, extremamente eurocêntrico, que a partir dessa unidade tem-se meio que essa redoma em que tudo vai ser ideal, tudo vai funcionar de acordo com esses valores. E tudo muito harmônico, né, essa necessidade platônica da harmonia, né. Então, a alma dessa figura, né, desse ser humano integrado numa sociedade pautada pela racionalidade, o espaço da polis, da discussão, as tomadas de decisões feitas não necessariamente por todos, né? As mulheres aqui não vão ter um espaço, né? Só o espaço do homem, do filósofo, né, e tudo mais. Já chego problematizando só para vocês perceberem que né, enfim, eu trago mais dúvidas do que respostas, né, para a gente olhar essas coisas todas e acender várias luzinhas, várias bandeirinhas aí para perceber esses elementos todos. Tranquilo até aqui? Querem comentar alguma coisa? Beleza? Então esse é o começo do começo, né? Aí a gente avança um pouco na linha do tempo histórica, né? A gente tem o movimento do iluminismo, né, o iluminismo como o movimento político, e o Renascimento é meio que a manifestação artística desse movimento, né, do século das luzes, o retomar da racionalidade, indo contra, né, a Idade Média e o foco muito mais, né, cristão e num formato que descentraliza, né? Então, aqui o Iluminismo e o Renascimento retomam a Antiguidade Clássica e colocam a humanidade no centro das questões. Então, o que a gente tem, né? Principalmente na Itália, né, o Renascimento vai ser assim, onde estourou, né, essas escolhas, essa maneira de pensar a sociedade, essa maneira de narrar, né, a sociedade. Então, a gente vai ter o Renascimento como esse movimento artístico e o Iluminismo como um movimento filosófico e político, um pouco mais, tanto na Itália quanto na França. O que surge aqui? Qual que é a mudança de perspectiva com relação, por exemplo, à Idade Média? Na Idade Média, a gente tem, sei lá, em termos de literatura, as cantigas, né? Cantiga de amor, cantiga de amigo, né? Então, o amor romântico, idealizado, os romances de cavalaria, né? Aquela coisa toda. Aqui, o foco, o centro, vai ser o ser humano. Então, a gente tem um crescimento do antropocentrismo. O centro do mundo é a humanidade. O que isso significa? Por que isso acontece? Porque começa a se expandir a técnica e o estudo da anatomia, né? O estudo da física, da matemática. Então, isso vai se desdobrar na arte também, né? Então, a expansão da ciência e o foco em um determinado tipo de razão, né? Claro, vai ser meio que o grande cordão que vai conduzir as discussões. Então, não tem como falar, por exemplo, né, Galileu, Copérnico, Isaac Newton. Então, tem todo ali um movimento, né, na área né, da matemática, da física, da biologia, de começar a entender como o homem funciona, né? A lei dos corpos, a gravidade, teoria heliocêntrica, geocêntrica, né? Então descobre-se, né, que a Terra gira em torno do Sol, né, e não o contrário. Então isso parece besta a gente falar isso, né, em pleno 2022, mas enfim, nem tanto, né? O nosso senador, não sei, né? Enfim, é isso, né? Então, é uma mudança de perspectiva de que começa a surgir um método de análise, é a observação, né? Então, vai, volta, analisa, testa, retoma, né? A questão toda, né, do Galileu de ter que abrir mão para não ser perseguido, né, pela Inquisição e tudo mais. E aqui a gente tem a expansão do capitalismo, né? Então, o capitalismo ele era mercantil ali, né, na Idade Média, né, o escambo, a troca, né?
E aí começam as colonizações, as navegações, né? Então, a ideia